A paz do Senhor Jesus para todos. Deus abençoe seu dia. Nós estamos aqui mais uma vez para trazermos uma palavra sobre o fruto do Espírito, registrado no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. E nós chegamos hoje à nossa conclusão dessa série, de 9 virtudes. Falamos sobre o amor, falamos sobre o gozo, falamos sobre a paz, falamos sobre a longanimidade, falamos sobre a benignidade, a bondade, falamos sobre a fé, a mansidão, e hoje nós vamos concluir com a nona virtude sobre temperança. No grego, essa palavra temperança é enkrateia, que quer dizer exatamente autocontrole, domínio próprio, disciplina ou equilíbrio, moderação. Essa virtude que o Espírito Santo produz na vida do cristão, ela serve exatamente para frear. É como se fosse um freio em que o Espírito de Deus coloca no homem para frear a sua natureza humana, sua natureza pecaminosa ou a sua inclinação para o pecado, para a carne. É um fruto que domina o nosso ser, e que faz com que nós venhamos ter controle nas diversas situações que acontecem na vida de um crente. Ou seja, é esse domínio mesmo que o Espírito de Deus impõe na vida do cristão para que ele não exceda, para que ele não cometa excesso. Muito bem. A Bíblia diz um versículo muito importante. Em João capítulo 3, versículo de número 6, ela diz que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus queria dizer com isso para Nicodemos? Ele queria dizer que aquele que nasce da carne sempre será carne, porque será dominado pela carne. E o que é nascido do Espírito andará em Espírito, ou seja, estará sobre o controle do Espírito, sobre o domínio do Espírito. E, portanto, é diferente de quem nasce da carne. Nós vamos perceber isso claramente quando Paulo vai ensinar os Gálatas. Ele vai dizer: andai em espírito, em Gálatas 5,16, e não cumprireis as concupiscências, ou seja, os desejos da carne. Então Jesus aqui está mostrando que sem o novo nascimento, é impossível que o homem refreie os seus impulsos carnais. É impossível. É impossível. Ele precisa nascer de novo. Foi isso que ele falou para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Nascer do Espírito, para viver uma vida controlada pelo Espírito. É interessante esse texto, porque a temperança ela significa exatamente isso, esse controle sobre os nossos desejos e as nossas atitudes. Nesse sentido, temperança, ela vem ser exatamente esse bem-estar, esse viver bem. A temperança ela ajuda na nossa qualidade de vida. Exatamente porque a temperança ela vai combater os exageros carnais, como a glutonaria, o apetite sexual desordenado, desenfreado, a bebidice, orgia, enfim. A temperança vai conter isso. A mansidão que nós falamos no vídeo passado e a temperança, elas não são sinônimas, irmãos. Elas são freio. É uma contenção. Porém, a mansidão, ela trabalha contendo a ira, a raiva, aquele sentimento que toma conta do homem, e que a mansidão tem a capacidade de subjugar. Mas a temperança, ela vai trabalhar exatamente com a glutonaria. Ela vai impedir, exatamente a orgia, a bebidice, esses desejos, essas concupiscências carnais que tomam conta do velho homem. Se ele aflorar, ele toma conta mesmo. Então é por essa razão que a temperança ela vai trabalhar em cima desse equilíbrio, ela vai trabalhar em cima desse controle, para que exatamente o cristão ele possa vencer todas as suas tentações. Quando eu falei que a temperança ela trabalha exatamente com a qualidade de vida, é porque, amado, se você conter a sua boca para não comer tanto, você não vai causar prejuízo no seu corpo físico. Você não vai engordar demais, você não vai ficar obeso. Então, se você desenvolver com a ajuda do Espírito Santo essa virtude, essa qualidade,
você vai conseguir ter uma qualidade de vida muito boa, né? Ou seja, a temperança ela vai resguardar o nosso corpo físico, para que ele não seja adoecido pelos vícios. E aqui nós incluímos todos os tipos de vícios que você possa imaginar, né? Inclusive o sexo, a prostituição desenfreada, a bebedeira, a orgia. Então, a temperança ela controla isso. Ela não permite que o velho homem aflore ao ponto de destruir esse corpo. Lembrando que esse corpo que nós temos, eu tenho, você tem, que me ouve, ele é templo, morada do Espírito Santo de Deus. E nós vamos dar conta dele. Nós vamos prestar conta desse templo. Nós fomos salvos pela graça de Deus. E essa graça nos ensina a rejeitar as obras da carne e a vivermos de modo sóbrio, justa e piamente. Está lá escrito no livro de Tito, capítulo 2, versículos 11 e 10. Que a graça de Deus, que o Senhor Jesus nos deu, nos leva a viver, nesse tempo presente da nossa vida, uma vida sóbria, moderada, recatada, contida, né, equilibrada, controlada, ou seja, uma vida temperante, justa e piedosa diante do Senhor. Deus deseja que vivamos de modo sóbrio e equilibrado, com toda certeza. Uma pessoa que tem domínio próprio sabe se controlar em toda e qualquer situação, né? Em toda e qualquer situação ela sabe se conter, ela sabe se dominar. É muito importante esse fruto, essa virtude na nossa vida, exatamente para que haja essa contenção, esse freio, né? Esse freio. Quando eu falo desse freio, né, eu quero dizer para os meus irmãos que é importante citar 1 Pedro 4, 2 e 4. Inclusive eu gostaria até de ler esse texto, ele é muito importante. Ele diz assim: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências, são desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatria. E acham estranho não correrdes com ele no mesmo desenfreamento. É importante frisar essa palavra. No mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Ou seja, quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador e o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dela, o que é que vai acontecendo? Ela vai produzindo esses frutos. E um deles é a temperança. Então, se ele bebia, passa a não beber mais. Se ele se drogava, passa a não se drogar mais. Se ele vivia na prostituição, no sexo ilícito, porque o sexo só é ilícito nos parâmetros do casamento, fora do casamento é ilícito. Então você vai perceber que essa pessoa ela vai freando. Só que quem estava nesse ritmo de desenfreio, ele começa a observar aquele cristão que agora está sendo freado pela ação do Espírito através da temperança e começa a murmurar, a blasfemar, né? E você já começa a perceber que há o desenfreio entre aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, produzindo a temperança para controlar e conter a sua vida, e entre aqueles que têm. Já começa a haver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Por fim, eu quero terminar dizendo o seguinte. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 18, e ele disse o seguinte: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que nesta hora você possa estar cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito para conter os seus impulsos carnais, seus desejos carnais. Porque se nós deixarmos que o velho homem ressuscite, ele acaba produzindo todas as obras da carne, né? Ele acaba entrando nos desejos pecaminosos da carne, maltratando o nosso corpo, que é templo do Senhor. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo, exatamente para que você seja controlado pelo Espírito Santo, dominado pelo Espírito Santo. E quando a carne dizer, vamos fazer tal coisa, o Espírito vai estar dizendo, não, nós vamos agir com equilíbrio. Tenha uma vida equilibrada e que durante essas semanas, e eu acredito que já tem meses, né, que a gente está aí postando
sobre o fruto do Espírito, isso possa ter te ajudado a crescer na graça, no conhecimento da palavra de Deus e ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima série, que se assim for a vontade de Deus, em nome de Jesus.